novamente. Aula 45, a gente continua falando de... equações algébricas. Isso mesmo. Achou que eu ia falar polinômios, Achei, né? porque você fez a boquinha do P. Mas tá tudo ligado, né? Porque, na verdade, um puxa o outro, né? O polinômio e a equação estão ligadas. Um tem igualdade, o outro não tem igualdade. Mas quando vira função polinomial, todos têm igualdade. Mas a função não é equação. Porque a função tem o P de x, tem o F de x, o G de x. Desse Mas jeito. tá tudo amarrado, tudo junto. Tudo junto e misturado. Falando um pouquinho mais sobre as equações, a gente vai trabalhar alguns tópicos importantes com vocês também. E claro, né, sempre agregando conhecimento, valores e tudo mais. Então, fique atento, anotem os tópicos principais e vamos junto. Aula 45, vem com a gente, olha lá. Então, falando de equações algébricas das suas parte 2, a gente vai trabalhar hoje uma tal de multiplicidade da raiz. O que é isso? Tem raiz múltipla? Foi o que nós falamos lá, não foi que nós falamos que a equação tem as raízes, a gente pode descobrir outras raízes a partir de uma raiz. E teve uma que nós fizemos, por exemplo, que tinha como raiz o mais ou menos 1. Então, quer dizer, são números parecidos. E tem equações que vão ter raízes 1, 2 vezes, 3 vezes. E tem uma tal de relação de Girardi? Girardi. Eu lembro do Jiraya. Na minha época era o Jiraya. Tinha, né, aquele desenho. Mas aqui é a relação de Girardi. Então, a gente vai trabalhar com vocês esses dois tópicos na aula de hoje. E o mais legal é que a gente também, como sempre, precisa saber... Olha aqui a cara. Tá fera em equações. Tá fera em equação, será? Tá, né? Foi bem aí a aula. Foi bem fácil, né? Um dia desse. Olha ali. Pertinho. Acho que a gente precisa saber. Sabe por quê? O caso que, pra gente... Causo que... A minha sobrinha falava assim, causo que, pra gente avançar o assunto, é bom vocês estarem fera no pré-requisito, né? No que já passou, aí a gente pode avançar. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Perguntas e respostas. Perguntas rápidas e respostas mais rápidas ainda. Então é hora do quiz! Quiz! Muito bem, perguntas e respostas! E olha lá, tamo junto e misturado, porque fique ligado e resolva as seguintes questões. É o X da questão, né? Então, como sempre, a gente vai fazer algumas perguntinhas para vocês e vocês vão pensarem aí na solução, tá bom? Se liga na telinha, pergunta de número 1. A equação algébrica x² menos 7x mais 10 admite x igual a 2 como raiz? Sim, não, talvez, sei lá, quem sabe. Essa foi boa, né? Quem sabe, talvez. Sei não, talvez. Tá, ficaremos entre o sim ou não, né? Só para não colocar só duas alternativas, a gente criou mais umas ali. Mas assim... É só a gente pegar esse x igual a 2, substitui ali e verifica se dá zero. Aí vamos ver se é sim ou não. Você acha que sim? Tem gente aqui nos estúdios achando que sim. Bom, pela soma e pelo produto, a soma tem que dar 7 e o produto 10. Quem vai dar eu 10 acho é 2 que e 5, sim. né? Isso, eu acho que sim. Beleza, vamos lá, acha que sim? Resposta correta, aqui a gente não tem a solução, ela não vai, então a gente vai de resposta mesmo. A resposta é sim, muito bem, vamos lá, vamos substituir? No lugar do x, a gente vai colocar quem? O 2. Olha eu, botando 2 igual a 2. É 0, professora. No lugar do x, a gente vai colocar 2, então vamos lá, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado? 4. 4, menos 2 vezes 7? 14. 14, mais 10. E aí a gente vai ver se isso dá zero, né? Vamos somar os positivos? 4 mais 10? 14. 14 menos 14? Zero. Zero igual a zero. Beleza. Então, é solução, então é raiz da equação, tá bom? Beleza. Certinho, então a resposta Certinho. correta é sim. Pergunta de número 2, e agora? Dado o polinômio a seguir, x menos 4 vezes x menos 2, qual a sua equação? Esse f de x não tem, né? Na verdade, né? Qual Não. a sua equação? Passa um branquinho aí que vamos ele... apagar aqui, ó. Aqui a gente conserta o negócio, é ao vivo. Não sei o que esse f de x que eu tô fazendo aqui, mas não há problemas. A gente esconde ele, olha aí. então, posso dar um
Uma pitaco dica? para eles? Pode. É só fazer a multiplicação dos binômios ali. Você vai encontrar... Então é só chuveirinho? Isso! Chuveirinho esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. E fazendo isso tudo, a gente vai chegar a uma dessas respostas aí. Ou é A, B, C, D ou E. Tem umas que parecem igual, mas não é. Mas não é. A D e a E parecem igual. Só Todas... parece. É, porque tem os sinais, tem todos esses detalhes aí, né? Pá, 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 parará, pá, 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 pá. Pensando, pensando, faz o chuveirinho. Vai lá. X vezes X? X quadrado. X vezes Ah, então menos pode 2. ser... Aí não pode ser, não é? Ó? Isso, X quadrado. X quadrado. Já exclui a letra E aí que não tem como ser solução. Aí x menos 2 fica menos 2x, menos 4 vezes x fica menos 4x. Menos 2x com menos 4x fica menos 6x. Opa, já sei a resposta. E no final, menos com menos dá mais, Mais né? 2 8. vezes 4? 8. 8. Finaliza com 8 positivo? Positivo. Então só pode ser a letra C. C. Muito bem. Mas aí a gente vai fazer o quê? A gente vai resolver aqui com eles, para eles verem, né? X vezes X. X quadrado. X vezes menos 2. Menos 2x. Menos 4 vezes X. Menos 4x. E menos 4 vezes menos 2, menos Mais com menos, mais 8. 2 vezes 4, 8. 8, né? Vamos lá agora, a gente pode juntar alguém semelhante aqui? Pode. Né? Então vou ficar com x ao quadrado. Tô devendo 2x e tô devendo 4x. Tô Tá devendo 6x. 6x. Mais 8 igual a 0. Zero. Beleza? Então ficamos aí com certeza com a letra C. Tranquilo? Vamos de pergunta número 3, vamos ver? O que pergunta para nós a número 3 agora? Ah, isso aí a gente já fez. Já? Parecido, não fez? Parecido. Lá nós achamos a raiz. E aquele quer o Aqui quê? ele quer que monte a multiplicação. Ah, então ele quer um chuveirinho que vai dar aquilo ali? Isso. Bora ver então. Dado um polinômio x ao quadrado menos 9 igual a 0, sua decomposição em fatores do primeiro grau é... Ou seja, em qual dessas alternativas nós temos as raízes dessa equação dada em forma de binômios? Uhum. Olha aí, x ao quadrado menos 9. Eu quero saber qual o chuveirinho que origina esse negócio, né? Quem mandou? Né? Qual é o chuveirinho que dá aquele resultado lá? Então, bora pensar. Bora ver? O que vocês acham, professor Maurício? Eu acho que para ficar aquele menos 9 ali, eu acho que teria que ser um positivo e um negativo. Positivo e negativo. Né? Porque 2 positivo fica positivo. Negativo com negativo fica positivo também. E eu lembro que quando multiplica números iguais... Porque se a gente fazer dá um chuveirinho, trinômio, né, a gente pode observar o último momento aqui, né? Isso. 3 vezes 3 aqui vai dar mais 9, ó. Então não é A. Menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9 também, então não é a B. Agora, mas a letra C e a letra D tem diferença? Tem. A letra E não, né? Não pode ser, né? Não, porque vai tem um quadrado ali. Não é. Então vamos ver. Vamos lá, vamos tentar. X mais 3 vezes x menos 3. Vamos fazer o chuveirinho e ver o que dá? Vamos. Vamos lá, então? X vezes x. X quadrado. X vezes menos 3. Menos 3x. Menos 3x. 3 vezes x. 3x. 3x. Menos com mais? Menos. Menos. 3 vezes 3? 9. 9. Posso cortar aqui? Eu devo Pode. 3x, mas eu tenho 3x, então eu fiquei com x ao quadrado menos 9 igual a 0. Perfeito, Letra perfeito. C. Vamos tentar a D? Vamos. Vamos ver qual é a diferença? Vamos apagar aqui, vamos tentar a D? O que é a D? Professor Maurício, é ao contrário. Aqui Ao é contrário, mais, então aqui acho que está igual também. eu acho que dá a mesma coisa, vamos tentar? Olha lá, aqui é menos
E aqui é mais. Isso. Vamos ver se faz diferença, se altera o resultado. X vezes x. X quadrado. X vezes 3. Mais 3x. Menos 3 vezes x. Menos 3x. E menos 3 vezes mais 3. Menos com Menos mais, 9. menos. 3 vezes 3, 9. 9. Corta aqui, ó, e fica a mesma coisa. Então, nesse caso, temos duas respostas corretas. certas. Tanto a letra C quanto a letra D dá o mesmo resultado. Então quer dizer que com essa informação eu posso garantir que quando eu vou achar as raízes, tanto faz fazer primeiro o positivo, depois o negativo, Sim. x1, a ordem não vai faz importar. diferença, né? Legal. Mais uma pra gente? Vamos Mais lá? uma, vamos. Pergunta de número 4, agora é com vocês. A equação algébrica x² menos 25 igual a 0 admite 5 como raiz? Sim, não, talvez, sei lá, quem sabe. 5 como raiz, né? Então, no lugar do x, eu vou colocar 5. 5 ao quadrado menos 25. Será que vai zerar? Pensa aí. 5 ao quadrado. 25. 25 tira 25. Zero. Zerou. Então, com certeza, Sim. né? Admite x como solução. E aí, agora a pergunta de número 5, olha que interessante. Olha como é que ela vem. A pergunta de número 5 é quase a mesma coisa, só que agora o x vale quanto? Menos 5. E as respostas, sim, não, talvez, sei lá. Quem sabe? Quem sabe. Com o 5 deu certo, né? Sim. E o menos 5? Agora eu não sei. Será que dá certo? Sei lá, quem sabe, talvez. Pensa agora. O x vale agora menos 5. Será que dá certo? Acho que menos... Peraí, mais 5 ao quadrado e menos 5 ao quadrado dá na mesma, não dá? É porque eu vou colocar entre parênteses, Isso. né? Olha lá. Então, quando eu coloco entre parênteses, é menos 5 vezes menos 5. Menos 5 vezes menos 5. Menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Então, eu vou ficar com mais 25, menos 25. Mais 25 menos 25, zerou, né? Se zerou, é também raiz da minha equação. Certo? Legal? Então, fizemos aí 5 perguntinhas para vocês, trabalhando aí a parte das soluções da equação, né? As raízes, o conjunto de solução e tudo mais. Vocês viram que algumas a gente teve que aplicou o chuveirinho ali, né? Que foi legal também, porque Isso. é um processo que é bacana, né? A gente vê a decomposição dos fatores, né? E esse quiz, ele veio para instigar aqueles alunos que ficam atentos, porque 2 ou 3 respostas do quiz, eu fiz o comentário, você vai lembrar disso, no exercício. Foi. Que quando eu acho as raízes, eu consigo montar um polinômio lá no com essas raízes. Na ponto 2 da 44, né? Isso. E ainda falei, ainda fiz aqui a indagação. Hein, mas é x menos x1 ou é x mais a raiz? Aí você falou assim, é isso. Aí vai, então fica isso com isso. Pronto. Verdade, foi mesmo. Ficou atento? Ficou então, atento. São detalhes. E agora a gente vai estudar mais equações algébricas. Gente, sem desespero. Ai, não fica desesperado, não precisa. Vamos lá, né? Vamos combinar que não precisa de desespero, porque, como a gente disse, é um assunto novo, mas, de novo, porque a gente já viu muitas coisas que a gente está fazendo aqui no nosso ensino fundamental, desde o 7º ano, né? Então, vamos lá, então tá tranquilo, né? Olha aqui, vem com a gente, então, vamos combinar que não é tão ruim assim, né? Olha lá, o seu Madruga, não é tão ruim assim, dá um sorrisinho, dá. Olha que a gente... Aí eles pensam que a gente não vê, né? Tá de olho aqui. A gente tá de olho aqui, tá? Dá um sorrisinho aí pra gente, anima, bora ver. E o aperfeiçoar das coisas, daqui uns dias, se tudo der certo, quando vocês menos esperarem, vai dar assim, ó, pá, vocês aparecem aqui. E pá, e a gente aparece aí. Nós já estamos, né? Nós já estamos. Não, a gente aparece aí presencialmente. Espera. Eu tive lá, só que tava no recesso, né? No recesso não encontrei, esbarrei com ninguém nos corredores, mas eu passei por lá, fui em 2 escolas, olhei a escola e tal, dei uma bisonhada, só que não tinha aluno, estava de recesso. Isso. Então, falando um pouquinho mais agora, né, das equações, a gente vai estudar mais um pouco a tal da multiplicidade da raiz. Quando fala multiplicidade, já é de múltiplo, né? Múltiplos, tem muitas. Muitas, né? Isso. Então, alguma coisa nos remete a isso, então nós vamos entender um pouquinho melhor agora. Vamos lá. Multiplicidade da raiz, vamos ver. As raízes de uma equação algébrica podem ser todas distintas. Nós vimos lá que nós achamos numa equação do 4º grau, menos 1, menos 2,
3, 1 são raízes, beleza. Só que também pode ser que eles tenham raízes iguais. Sabia que pode ter uma equação que tenha várias raízes iguais? Pode ser. Quer Pode. ver? O número de vezes que uma mesma raiz aparece indica a sua multiplicidade. Como assim? É muito fácil, a gente já vai identificar. Vamos ver. Olha lá, por exemplo, na equação X menos 3 ao quadrado vezes x mais 2 ao cubo vezes x menos 1 igual a 0. Ah, tá. Então, se é x menos 3 ao quadrado, quer dizer que é x menos 3 vezes x menos 3, né? Isso. 2 vezes, né? Uhum. E o x mais 2 quer dizer que é x ao cubo, quer dizer que é x mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2, né? É um Isso. cubo. E o x menos 1 aparece uma vez só, então aqui também aparece uma vez só, né? Beleza. Então, quer dizer, o 3 aparece duas vezes. Então, 3 é raiz dupla ou de multiplicidade 2. Mas não é menos 3, não? Não, porque lembra que é o contrário? Ah, é sem o sinal. Isso. Ou melhor, com o sinal É o sinal contrário. contrário. Né? Sinal contrário. Porque se eu vou achar a raiz, eu coloco igual a 0. Aí passa pro outro lado. Isso mesmo. E essa foi a dúvida que eu fiquei na hora da atividade lá. É o mesmo sinal ou é sinal trocado? Aí você falou, então, quando a gente está com x menos 3, é igual a 0, né? Então, vai ficar x menos 3 igual a 0. O x vai valer? 3. Ah, então por isso que aqui aparece dizendo 3. Então, sempre com o sinal contrário. Então, o 3 apareceu duas vezes? Isso. Então, a multiplicidade, 2, né? Ou raiz dupla. Beleza. Vamos dar uma limpadinha aqui na tela, porque vai vir outra coisa agora, ó. Agora o 2, né? Aparece 3 vezes. Então, o 2 é raiz tripla. Ou de multiplicidade 3. Mas aí não é 2, então é menos 2. Menos 2. Ah, então vamos arrumar aqui, vamos ó. corrigir. Menos 2. Ao vivo é a coisa. O menos 2 é uma raiz tripla. Ou de multiplicidade 3. E agora o 1? O menos vamos tirar, ficou apagar lá. o sinal. O 1 agora, então? Só uma vez. Só uma vez. Então, ele é de simples. Raiz simples. Ou de multiplicidade 1. Certo? Certinho. Beleza? Beleza. Então, fica assim, ó. Se uma raiz for única, a gente chama ela de raiz? Simples. Ou de multiplicidade 1. Se a raiz for dupla, né? Ou melhor, se tivermos duas raízes, né, iguais. É dupla ou de multiplicidade 2. E se a gente tiver 3 raízes iguais? Aí é tripla ou de multiplicidade 3. Então, é isso mesmo, simples assim. Pensavam que era complicado, né? Quando a gente falou multiplicidade da raiz. É só isso. É só isso. Só isso. É só a gente pensar, se ela se repete, quantas vezes? Se ela for única, ela é uma raiz simples, ou de multiplicidade 1. Quando a gente resolve uma equação do segundo grau, o nosso delta é igual a 0. Lembra? Duas raízes reais iguais. Ou seja, multiplicidade 2. Ou nós temos raiz única. Dupla. Né? Então, quando tem uma resposta só, não repete? Ah, então agora já aprimora, né? Porque eu lembro que lá falava assim, temos uma única raiz ou duas raízes reais iguais. Agora nós já sabemos que é uma raiz dupla. Ou que a equação tem multiplicidade 2, porque as raízes são iguais. Ah, então a gente pode falar dos dois jeitos agora. Isso. Ah, e cada vez a gente vai ficando mais, como fala, mais sabido. Mais sabido, a gente consegue, né, trazer mais coisas, mais informações. Mas é igual, você lembra porque aluno do terceirão é um aluno completo, ele vai se aprimorando. Mas você lembra daquela formação que nós fizemos logo no começo do ano, em que o formador falava que nós tínhamos que ser igual um smartphone? A cada dia a nossa versão é bem melhor do que a do dia anterior. O smartphone é assim, não é? Ele vai evoluindo. E você compra um hoje, amanhã já lança um outro. E a gente tem que ser melhor a cada dia. A cada dia. E não melhor que os outros, melhor que a gente mesmo, né? O smartphone ele nunca é melhor que ninguém, ele é melhor que ele mesmo. Ele vai evoluindo. Vai aprimorando as suas versões. Isso. E é isso que precisamos, né? Aprimorar nossas versões a cada momento e sermos pessoas melhores que nós mesmos. O que a gente é hoje tem que ser melhor que foi ontem, né? Porque se hoje eu não consigo ser melhor do que eu fui ontem, tem alguma coisa errada. Se hoje eu estou pior do que eu fui ontem, aí quer dizer, o que aconteceu para que eu não evoluísse ou que eu continuasse do jeito que eu estava ou que eu ficasse pior? Aí é mais tenso. Tá, então anotaram essa parte? Isso aqui é importante, coraçãozinho da aula aí, porque explica então os níveis aí de multiplicidade de uma raiz. Melhor do que a teoria é a prática, vamos de exemplo? Olha lá então. Quando a gente fala então de
multiplicidade, vamos prestar atenção aí. Na equação. X mais 3 ao quadrado vezes x menos 1 ao quadrado vezes cubo? x mais... ao cubo vezes x mais 2 igual a zero. Professor, você falou vezes, mas não tem pontinho de vezes ali. Não precisa. A gente já sabe que tem um pontinho. Tem né? pontinho aí. Vai apagar, mas tudo bem. Para! Vou ficar apagando meus pontinhos. Vamos lá, então. A gente já sabe, né, que as raízes estão aqui, ó. Com sinais Trocados. contrários. Então, a raiz menos 3, né? Ela é de multiplicidade 2. Ou ela é uma raiz Dupla. Então, ela é uma raiz dupla. Ou multiplicidade 2. A raiz 1, né? Ou seja, vamos colocar um xzinho aqui para ficar mais bonitinho. A raiz x igual a menos 3. Né? E temos a raiz x igual a 1. Ó, x igual a 1, porque sempre é sinal contrário. Essa aqui é uma raiz tripla. Ou tripla. De multiplicidade 3. E temos essa raiz aqui, que é a raiz menos 2, né? Porque se ali está 2, a gente já sabe que é menos 2. É uma raiz única, ou também raiz simples, ou também uma raiz de multiplicidade 1. Beleza. Tá? Então é só a gente fazer essa identificação aí que dá tudo certo. Tranquilo? Bem simplesinho. Vamos para outro exemplo? Exemplo de número 3. Vamos ver o que diz agora. Determine uma equação polinomial do terceiro grau com soluções menos 1 e 2, em que menos 1 é raiz de multiplicidade 2. Então aqui é o processo inverso, né? Então vamos lá, vou fazer, ó. X, o menos 1 é uma multiplicidade 2. Então a gente vai colocar mais 1 aqui, certo? Isso, que certo. vai elevar ao quadrado, né? Porque o menos 1 é raiz de multiplicidade 2. Vezes x menos 2, não é? Olha aqui. Não é o 2, né? Isso, então beleza. Vezes x menos 2. Isso. Tá certo. Igual a zero. Ele quer um polinômio do terceiro grau. Então a gente vai ter que fazer o quê aí? Multiplicar, fazer um chuveirinho, né? Olha lá. Primeiro faz o... x mais 1 vezes x mais 1, né? Podemos fazer separado? Vamos fazer isso aqui primeiro? Aí depois a gente multiplica o resultado com x menos 2. Beleza. X vezes x. X quadrado. X quadrado. X vezes 1. X. X. 1 vezes x. 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 1 vezes 1. 1. 1. Então ficamos com X ao quadrado mais 2x mais 1. Agora, isso que a gente encontrou aqui, x ao quadrado mais 2x mais 1, a gente tem que multiplicar com quem, professor Maurício? Com x menos 2. Com x menos 2. Então, agora lá vamos nós. Esse vezes esse, x ao quadrado vezes x. X ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2. Menos 2x quadrado. 2x vezes x. 4. 2x ao quadrado. 2x ao e quadrado. 2x vezes menos 2. Agora sim, menos 4x. E ainda faltou 1. 1 vezes x, 1x. E 1 vezes menos 2, menos 2. Igual a 0. Agora vamos juntar os semelhantes aqui, né? Olha lá, o x ao cubo não dá, né? Então vai ficar só x ao cubo. Menos 2x quadrado com mais 2x quadrado corta, né? Então vai ficar sem x quadrado. Isso. Agora aqui, devo 4x, só tenho 1x para pagar. Fico devendo 3x. Menos 2 igual a 0. Esse aqui é o polinômio de terceiro grau, que tem solução menos 1 e 2, sabendo que o menos 1 é uma raiz de multiplicidade dupla. 2. É isso aí. Beleza. Assim. Parece difícil, mas é só pegar o jeito aí, a prática, tá? Só ir no rumo. Uou, caindo. Certo? Certo. Beleza? Beleza. Tranquilo, né? E aí, vamos lá para relembrar agora? Quando a gente resolve a equação do segundo grau, ou melhor, a equação polinomial do segundo grau dentro dos reais, a gente já sabe que o A não pode ser 0, né? Não. O A é diferente de 0. E lembra que o nosso delta nos dava algumas soluções, lembra? Isso. Foi o que a gente acabou de falar, né? Duas raízes reais distintas. Se o delta é maior do que 0, se ele é positivo. Uhum. Se ele é 0, duas raízes reais iguais, Agora ou a gente seja, pode melhorar essa fala. uma raiz real de multiplicidade 2. Ou raiz dupla, né? Ficou até mais chique, né? Ficou muito bonito. Uma raiz real de multiplicidade 2. E se o delta é 0? Nenhuma raiz real. Então só para
lembrar vocês, né? Esse aqui é um detalhe importante dentro da equação do segundo grau, que a gente acabou de falar também para vocês, né? Que agora, aquele quando o delta era zero, que a gente tinha duas raízes reais iguais, é o mesmo que dizer que é uma raiz dupla ou uma raiz real de multiplicidade 2. Ah, poxa, que é isso, né? Eu achei fantástico, eu achei que ficou mais sofisticado agora. E aí foi legal porque esse slide veio para gravar uma informação que nós falamos. Porque eu percebi, não sei se você notou também, no semblante de alguns alunos, o seguinte: como a gente enxerga ele, fica mais fácil. Alguns conseguiram lembrar do que nós falamos no exercício. Outros ficaram bem assim, falou? Ele falou? Não, acho que não. Acho que ele está tentando enganar a gente. Então, o que a gente fala, às vezes, passa despercebido. O que está escrito, fica registrado. Aí fica registrado e está gravado. Verdade. Pronto. Vamos para frente mais um pouquinho, então. Então, olha lá, a gente vai mostrando lá para vocês agora. Fique atento aos detalhes e a gente já vai para a relação de Girardi. Vamos? Vamos lá, então. Relação de Girardi. A relação de Girardi é algo assim, ó, que em partes a gente já conhece também. Vamos conversar um pouquinho aqui com eles? Olha lá, a relação... Já conhece? Já. Você lembra do soma e produto? Ah, sim, lembro. Lembra quando A era diferente de 1? Que a gente tinha A menos B sobre A e C sobre A? Sim, já era lembro. a relação de Girardi, já. Mas já? Já. Só não tinha o nome. Isso, já era a relação de Girardi. Então, como a gente sempre diz, tudo novo de novo. Então, já sei fazer. Soma e produto, quando o A é diferente de 1, nós já estávamos aplicando a relação de Girardi. Só que aí, agora também tem quando a nossa equação é do polinomial do terceiro grau. Tem porque também. Lá era quando era do segundo, né? Segundo grau, sim. Mas lembro. agora a gente também consegue aplicar soma e produto com as do terceiro grau. Mas no terceiro grau tem ax ao cubo, bx quadrado, cx mais D. E D. Tem tudo isso. Mas dá certo, deixa eu te contar que dá. Sério? Vamos ver? Vamos lá, hora de anotações, porque isso sim é novo para vocês. Olha lá. Quando a gente fala da relação de Girardi, então, são fórmulas matemáticas que fazem o quê? Relacionam os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica. Então, vamos ver algumas situações. Vocês vão entender um pouco melhor, tá? Bora ver? Vamos lá. Vamos lá. Algumas delas vocês já viram, foi o que a gente acabou de dizer agora, né? Ó, por exemplo, vamos ver? Se a gente já viu, tá fácil, né? Na equação do segundo grau, lembra das fórmulas de soma e produto? Sim, lembro. Soma menos B sobre A e o produto C sobre A. Lembro. Então a gente já fazia. Então isso já era a relação de Girardi, né? Vamos ver? Já era o Giraia. Isso quando a gente utiliza aí os coeficientes, né? O B, o A, da equação do segundo grau. Beleza. Tá? Agora, na equação do terceiro, também algumas fórmulas de soma e produto são possíveis. Quer ver? Hora de anotar, tá? Essa aqui vocês já conheciam, né? A gente já tinha mostrado para vocês. Agora vamos ver essas aqui? Olha lá, na de terceiro grau, bora ver. Bom, x1 mais x2 mais x3, né? São três raízes. Vai ser menos o B sobre A também? Menos B sobre A também? Igual? Olha aqui. x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Agora é uma combinação de raízes, né? C sobre A. E também dá para fazer x1 vezes x2 vezes x3. É o menos D sobre A. Mas como assim, professor Maurício? Por causa que agora a gente tem que mostrar para eles como é que ela é, não é? Ela vai ser ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais D igual a zero. Porque agora o nosso termo independente é um D. Porque ela é do terceiro grau. Beleza? O que você achou dessa? Vamos dar um tempinho para eles anotar? Anota aí, gente. Tira foto, anota, faz um print da tela, qualquer coisa. Tem que guardar essas aí na memória. Então, a gente consegue menos B sobre A se a gente fizer a soma. Tem duas maneiras de fazer o produto. Tem um produto normalzinho, x1 vezes x2 vezes x3, são as raízes, tá? Esse x1, x2, x3 são as raízes, ou seja, o conjunto solução. E tem quando a gente faz combinações, o x1 com x2, o x1 com x3, o x2 com x3, tá? Bora ver? Vamos. Vamos ver aplicando em exemplos? O que você acha?
Melhor, não é? Né? Vamos lá, exemplo 4, então. Pelas relações de Girard, calcule a soma e o produto para a equação algébrica. 2x² menos 10x mais 12. Ah, tá, mas essa aí é do segundo grau. Então é só fazer o menos b sobre a e o c sobre a. Essas aqui, então... ó, a gente vai aplicar essas aqui, ó. Vamos olhar aqui rapidinho. Olha lá, a soma é menos b sobre a e o produto c sobre a. Então vamos ver. A soma é menos b sobre a e o produto c sobre a. Então, se a soma... Vamos primeiro ver quem é o a, o b e o c? Quem é o a? 2. O a é 2. Quem é o b? Menos 10. E quem é o c? O c é 12. Então, a soma das raízes, x1 mais x2, vai ser menos b sobre a. E o produto, x1 vezes x2, vai ser c sobre a. Então, vamos lá. Vamos... x1 mais o x2, o menos b. Quem é b? O menos 10. Menos 10, então, né? Isso. Sobre o a, que é 2. x1 mais x2 vai ser 10 sobre 2, que é 5. A soma é 5. O produto, x1 vezes x2, vai ser o c, que é 12, sobre o a, que é 2. x1 vezes x2 é 6. Então, eu sei a soma, 5, e eu sei o produto, que é 6. Ele pediu só para calcular a soma e o produto, na verdade. Ele não pediu para achar as raízes. Mas a gente consegue achar, né? Sim. Olha aqui, com certeza. A soma vale 5. Então, 2 números que somando dá 5. O produto vale 6. Ah, já sei. 2 números que multiplicando dá 6. 2 e 3. Ah, então pronto, ó. 2 e 3. Opa, ele ficou errado. Peraí, já prof. arrumar. 2 números que somados vai dar 5, né? Então, agora, beleza. 2 e 3. Ele não pediu pra gente achar as raízes, mas a gente conseguiu achar aqui, ó. x1 é 2, x2 é 3, ou vice-versa, né? Tanto faz. Beleza. Joinha? Então, se eu quiser escrever, eu posso escrever lá, então. X menos 2 vezes x menos 3 igual a 0. Já fatorei o polinômio. Isso. Olha. São de multiplicidade simples, né? Única. Ou seja, raiz simples. Certo? Certinho. Mais um? Mais um. Escreva as relações de Girard para a equação algébrica. X ao cubo mais 7x² menos 3x mais 5. Bom, dá de fazer a soma e o produto, né? Dá. Ele só quer que a gente escreva as relações. Isso, são então 3, x1 né? mais x2. Mas primeiro vamos identificar quem é o A. É quem acompanha o x ao cubo agora. Quem é o B? 7. Quem é o C? Menos 3. Menos 3. E quem é o D? 5. É quem tá sozinho, né? Vamos lá. Na soma a gente tem x1 mais x2 mais x3. Igual a 0. Igual a? Igual a menos B sobre A. Menos B sobre A. Isso. Né? Menos B sobre A. Então, menos B sobre A. Depois a gente tem uma combinação, né? Do x1 com x2 mais... x1 com x3. x1 com x3. E o x2 com x3. E o x2 com x3. Isso aqui vai ser C sobre A. Isso. Né? E ainda temos uma mais simplesinha. x1 vezes x2 vezes x3, que é o D sobre A. Sobre A. Certinho? Todo mundo certo aqui? É o menos D. Isso. É bom que a gente não esquecer do menos aqui. Isso. Então, agora vamos só substituir. No produto, né, que é a nossa primeira aqui, a soma primeiro, menos B sobre A. Menos 7 sobre o A, que é 1. Menos 7 dividido por 1, menos 7. Beleza. Agora, nesse aqui, que é a combinação dos produtos. C sobre A. C sobre A. Menos 3 sobre 1. Sobre 1, que vai menos dar 3. menos 3. E esse produto aqui agora, D sobre A. 5 sobre 1. 5 sobre menos, 1. Menos 5 sobre 1. Vai ficar menos 5. Menos 5. Então, aplicamos as 3 relações aí que ele pediu, né? E claro que não pediu as raízes, só pediu para a gente fazer a aplicação das relações. Certo? Certinho. E daí, tudo bem? Beleza. Olha lá, e para finalizar a aula, hoje nós vamos finalizar a aula de um jeito diferente, professor Sério? Maurício. Tem poesia na área, eles pensam que matemática é só cálculo. Não. Mas eles já viram que tem letras, que tem música, tem tudo. Tanta letra nos polinômios e nas equações que a gente resolveu trazer uma poesia matemática, né? Uau. Então vamos finalizar nossa aula um pouco diferente? Hoje tem poesia. Então letra na tela, a gente vai fazer a leitura junto com vocês. Olha lá. Então vamos fazer a narração da poesia que foi para vocês como material complementar aí, né?
Vamos fazer a leitura junto com vocês. Olha lá. Depois de ler o poema, a gente vai identificar os termos matemáticos e escrever os seus significados. Porque o ideal é a gente entender o que a gente está fazendo, né? Então, há termos que você não conhece, talvez, né? Vamos lá? Vamos lá. Se tiver, a gente vai pesquisar para dar a solução, a resposta. Beleza. Então, vamos lá. A gente vai lendo por... vamos lendo assim, por partes. As folhas tantas do livro matemático. Um consciente apaixonou-se um dia. Doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável. E viu-a do ápice à base. Uma figura ímpar. Olhos romboides. Olha aí. Vamos começar então? Olha lá. Quociente, né? Quociente. São palavras matemáticas. Eu lembro. Quociente é o resultado de uma divisão. Isso. Incógnita. Incógnita é um valor desconhecido, uma letra. Inumerável. Inumerável, que eu não consigo quantificar com números, não consigo contar. Base. A base A lá da base geometria. da geometria plana. Da espacial também, né? Da espacial também. Ímpar. Ímpar. Ímpar é o número que não é par. É o x mais uma unidade. E romboides? Romboides eu não lembro. Então vamos dar com eles o significado agora? Vamos. Vamos lá. Quociente. Resultado de uma divisão. Beleza. Incógnita, a grandeza a ser determinada na solução de uma equação. Beleza. Ou seja, o x da questão, aquilo que eu quero descobrir, né? Inumerável, que não se pode numerar, que não se pode quantificar. É quando você está tão apaixonado que você não encontra palavras para expressar esse amor. Base, a face de um sólido que se considera embaixo, né? E lá podemos até fazer o seguinte, porque ele fala assim, né? Do ápice à base, ou seja, a altura. Do ponto mais alto até a base é a altura de uma figura geométrica. Beleza. Ímpar, que não é divisível por 2, ou seja, não é par, né? Que não é par. E vamos ao romboides, designação do paralelogramo. Uau! Olha aí que chique. Legal, né? Da poesia matemática aos significados dos termos que a matemática expõe para vocês e que vocês... É legal a gente saber o significado das coisas, né? Então, a poesia traz aí uma parte bem legal, né? Porque a gente trouxe uma introdução e a gente também trouxe os significados aí de cada termo. E interessante que o inumerável no texto realmente tem significado, né? Ele está tão apaixonado que ele não conseguia dizer o quanto. Né? Legal, gostei. Eu gostei do romboide. Porque eu lembrei da senoide, não é da cossenoide, mas da romboide eu não lembrava. Não, e o mais legal é a gente ligar a poesia, né, com a matemática, porque a gente viu tanta letra que o negócio ficou até poético por aqui. Isso. Mas beleza. Deixa vamos... eu falar. Não, calma. Calma, tô calma. Só um pouquinho. Sabe, porque eu lembrei da romboide agora. Tu vai lembrar também, na graduação, no cálculo, nós calculávamos a área, lá, a derivada, pela área dos paralelogramas. Nós fazemos as romboides, nós íamos diminuindo ali para aproximação da área. Lembrei. Tu foi longe agora. Beleza. Então, poesias à parte, temos o Brincando com os Números. Olha lá na telinha, então. No Brincando com os Números, a pergunta é... Charada! E agora, será que é o médico que fica correndo? Esse daí, será que é o médico corredor? Qual o lugar da casa que sempre está com pressa? Qual é o lugar da casa que está sempre com pressa? Ixi, com pressa? O quarto O quarto não é, porque o quarto é o lugar da preguiça, né? com preguiça. Nem a sala, porque a sala vai dar preguiça, né? Se bem que dependendo do dia, da semana ou do período do ano, qualquer canto é canto para ficar com preguiça, para ficar encostado ali meio... Qual é o lugar da casa que está sempre com pressa? Tá com vocês! É hora da solução! E aí vocês têm que trazer pra gente a resposta da charada, juntamente com as atividades de sala, dentro dessa pegada aí de multiplicidade da raiz, de relação de Girardi. Então, se tiver alguma dificuldade, busca na aula, né? Os exemplos que foram feitos. Geralmente os exemplos têm tudo a ver com as atividades de sala. A gente faz na mesma linha de raciocínio aí, tá beleza? Já, estamos de volta. Agora é com vocês.